Sabe aquela sensação de quando você conclui um livro e você gostou tanto daquele universo, tanto daquele livro, que você queria que tivesse outro livro semelhante para ler? Não, não às vezes igual, mas assim, no mesmo universo, ou que tivesse o mesmo tema, abordasse o mesmo tema. Então hoje eu vou te ajudar com muitas indicações de que, se você gostou desse livro, vai gostar desse também. E a ideia é que seja só com clássicos, então eu separei várias dicas de clássicos que tem algum ponto em comum e que eu acho que você vai gostar de ler. E para completar, gente, tenho já uma segunda lista, porque eu fui montando a lista ali ao longo de meses. Isso foi um pedido de uma inscrita que eu não lembro o nome, mas ela pediu isso. Se você gostou de Dom Casmurro, vai gostar de... Aí eu montei essa lista só agora, que eu consumo, porque eu tive que ler alguns livros para fazer a lista. E agora eu tô concluindo outros livros que vai render uma segunda lista. Então, se esse vídeo já der mais de 300 visualizações, eu trago uma segunda parte. Espero que vocês gostem e vamos lá. Olá, eu sou a Úrsula e neste canal eu compartilho a minha jornada pelo universo dos livros. Então, muito obrigada por visitar o meu cantinho. Já se inscreve, ativa as notificações para não perder novos conteúdos. Curte o vídeo logo no início para me ajudar na divulgação. Compartilha com os amigos. E se for comprar qualquer um desses itens que eu citar na Amazon, usa o meu link de associada que fica na descrição do vídeo. Comprando por esse link, você apoia meu trabalho sem gastar nada mais em suas compras. Vou tentar deixar a lista de todos os livros citados junto com a classificação indicativa e o link direto de compra também na descrição do vídeo, tá bom? Eles são muito óbvios alguns desses, mas eu achei que ia ser legal trazer o vídeo caso você que esteja me assistindo não seja tão íntimo de clássicos. Eu sei que muita gente que me assiste aqui está começando a ler clássicos por minha causa ou está se incentivando a ler mais clássicos através do canal, porque eu sou uma leitora iniciante de clássicos. Eu me considero iniciante, tem apenas uns 3 ou 4 anos que eu estou lendo clássicos com frequência. Aos poucos eu estou aprendendo bastante. Então essas dicas podem te ajudar com muitos clássicos. A maioria desses aqui são clássicos que podem ser lidos por iniciantes de clássicos, tá bom? Então fica essa dica também. O primeiro trope que eu vou citar é Enemies to Lovers. Trope seria um assunto ali central do livro, e Enemies to Lovers significa inimigos para amigos. Então romance, gente, eu acho que na minha cabeça um dos primeiros romances que eu vejo isso nos clássicos, de inimigos para amigos, de pessoas que começam com farpinhas e depois vão se aproximando, é Orgulho e Preconceito da Jane Austen. Aqui nossos personagens principais, eles são de classes sociais diferentes, eles têm um jeito diferente de se expressar. É o senhor Darcy e a Elizabeth. Aos poucos eles vão se conhecer e quebrar o seu orgulho e o outro o seu preconceito. E é muito legal como isso acontece, porque não é o foco, apesar do que é vendido de Jane Austen, não é o romance, na verdade são as relações sociais entre famílias, entre classes, como o casamento na época era visto mais como um jogo de negócios do que um romance, e isso vai ser abordado durante todo o livro. Eu acho que na minha releitura do ano passado ficou muito forte para mim, e eu acho que um outro que trata sobre Enemies to Lovers é o Morro dos Ventos Uivantes da Emily Brontë. Eu não consigo pensar em outro livro que tenha essa abordagem de inimigos que se apaixonam. Ou então seria mais como classes sociais diferentes se apaixonando. Aqui nós já temos uma coisa muito mais focada em obsessão e vingança do que no romance em si, mas existe um romance avassalador que começa ali com uma relação de amizade e que é meio que beira um incesto, porque são irmãos de criação que vão se apaixonar, mas esse amor não vai ser impedido porque a nossa protagonista, ela prefere fazer um casamento bom, né, com um homem de uma classe alta, e o nosso protagonista, ele é pobre, né, ele cresceu ali nessa família de favor, sendo muito maltratado e acaba se tornando até um funcionário ali dessa família. Então, gente, é uma história muito doentia, de um amor deturpado, mas que tem essa questão de amigos que crescem juntos e que se apaixonam, e aí o que vai desenrolar depois é que muda aqui, né? Eles têm um tom bem diferente, tá? Mas ambos falam muito sobre classe social e sobre a questão do casamento
como uma forma de unir famílias, unir riquezas, tá? Eu acho que nesse quesito se assemelha, embora tanto a escrita quanto a ambientação seja completamente diferente. É importante ressaltar que ao longo do vídeo aqui, eu vou citar obras que nem sempre foram publicadas na mesma época ou que têm um tom narrativo muito semelhante. A questão é só algum assunto que aborda o mesmo assunto que aborda em ambas as obras, tá? Agora eu vou citar uma, que é uma história que transporta você da vida real para um universo completamente diferente. E é Alice no País das Maravilhas, com o Mágico de Oz. Esses livros, gente, embora tenham sido escritos primeiro que o Lewis Carroll era britânico, né, e o Baum é norte-americano, eles são, né, então, de nacionalidades diferentes, porém, eles têm muitas semelhanças na questão da obra, porque tanto em Alice no País das Maravilhas como em O Mágico de Oz, as protagonistas são meninas que estão ali à frente do seu tempo, que são revolucionárias, que buscam encontrar um novo caminho através da curiosidade. Então a Alice aqui, ela vai seguir um coelho até a sua toca e encontrar um mundo completamente diferente. E a Dorothy vai sofrer ali a família dela, os tios dela, dentro de uma casinha num deserto, vai sofrer ali um furacão e ela vai parar no mundo do Mágico de Oz. As duas são fortes, as duas têm fraquezas como crianças, mas elas não desistem e vão atrás dos seus objetivos. Gosto muito dos dois livros e indico para vocês como protagonistas fortes aqui, tá? Muito, muito legal. Terceiro trope são livros que eu não tenho o formato físico. Aqui são dois personagens protagonistas que são ambíguos, são difíceis de ler e que tem um plot no final, um plot twist no final, que você fica muito confuso se o que aconteceu é culpa do personagem, que é o narrador e o protagonista da história, ou se realmente ele é uma vítima. Eu estou falando de Dom Casmurro, do Machado de Assis, e de O Estrangeiro, de Camus, né? O Camus. Do Albert Camus ou Camus. Esses dois livros são muito diferentes na questão do tom da história, porque eu sinto que Dom Casmurro é único, né? Me pediram para indicar livros com esse mesmo abordagem de Dom Casmurro. É muito difícil, gente. Eu acho que o mais próximo seria o Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é do mesmo autor, e que eu tenho ali atrás. Porém, o Memórias Póstumas tem um outro tipo de abordagem, né? E é uma abordagem mais humorística, que eu diria. Mas eu acho que O Estrangeiro, ele tem um quê semelhante. Porque tem uma parte da história em que você vai ficar muito em dúvida se o nosso protagonista, ele é vítima de um acontecimento ou se ele causou aquele acontecimento de propósito. E também a ambiguidade dele, você nunca sabe se ele é um narrador confiável, se ele é uma pessoa confiável e justa ou se ele é uma pessoa com problemas, tá? E eu acho que ambos os personagens, tanto de Dom Casmurro como de O Estrangeiro, são ambíguos e difíceis de interpretar. Eu indico as duas obras como nessa questão do perfil do personagem, mais do que no estilo narrativo. Isso, são autores que escrevem de forma completamente diferente. E se você for ler o Estrangeiro porque gostou de Dom Casmurro, leia O Estrangeiro e depois também leia O Mito de Sísifo, porque é uma história, uma obra complementar do Estrangeiro, tá? Pra quem aí gosta de vampiros, seres sobrenaturais, eu vou indicar aqui dois tropes que às vezes, embora eu acho que já seja muito batido, muita gente já saiba disso, o Drácula, de Bram Stoker, foi, na verdade, inspirado em uma obra anterior que tem uma pitada sáfica, que é Carmila, gente. Eu já li esses dois livros aqui e gostei até mais de Carmila, porque eu senti uma vibe mais... Tem um tom erótico, eu diria, né? Uma relação entre duas mulheres aqui que não fica muito subjetiva. E tem essa questão da vilã, né? Eu achei muito interessante a narrativa desse livro de Carmila. Porém, o Bram Stoker, ele acabou ficando mais famoso porque, né, é um vampiro sedutor, e aí nós temos uma mocinha inocente. Então ele conquistou, eu acho, mais o público na época, e depois que Carmila
acabou se tornando aí o que a gente conhece hoje, né? E ela é uma obra muito mais conhecida que anteriormente, né? Embora Drácula, com certeza, a gente teve muito mais adaptações, ganhou muito público. Porém, eu acho que vale a pena, caso você tenha lido Drácula e gostado, vale a pena ler Camila. E caso você tenha lido Carmila, pela questão do teor sáfico e queiram aprofundar um pouquinho mais nesse mundo dos vampiros, leia Drácula, que vale super a pena. Porém, caso você já tenha lido os dois, falou, não, essa indicação da Úrsula não vale, eu tenho aqui A Morta Apaixonada, que é uma indicação até pra mim, que eu tenho que concluir esse livro, mas eu já li o conto A Morta Apaixonada aqui, eu só não registrei no meu Scooby, e aqui tem um teorzinho bem interessante, porque mistura essa questão do vampiro com um pouco mais, uma pitada um pouco mais romanceada, tá? Que os outros dois, não foca no romance aqui, mas aqui ele é um pouco mais romanceado, rápido de ler. E ambas essas edições belíssimas e pequenininhas são da Editora Wish. Ainda é possível adquirir essas edições tanto pela Amazon quanto pelo próprio site da Editora Wish. Se você quer caçar em sebos, também consegue pela Shopee, pela estante virtual. Então eu acho que vale muito a pena. Não sei se vai ter novas tiragens, aproveite enquanto ainda é disponível para compra. Tem uma indicação que eu chamo de romance em versos. Quem me conhece sabe, a louca se achando muito blogueirinha, mas teve 2 livros que eu falei muito ano passado e que tem esse teor de contar uma história através de versos. Só que um é nacional e o outro é russo. E ambos, eles têm uma coisa muito peculiar que eu só me dei conta depois, de trazer protagonismo para pessoas comuns, né, da classe comum, às vezes da classe pobre, trazer tanto na questão da linguagem quanto na questão da história, resgatar essa história da classe popular. Só que um é nacional, que é o Romanceiro da Inconfidência. Aqui a Cecília Meirelles vai contar a história da Inconfidência Mineira pelo olhar de um romanceiro, e ela mistura muitos personagens da vida real, né? Muitos nomes que foram importantes na Inconfidência Mineira, com personagens fictícios que dão voz e nome a pessoas que não ficaram famosas, né? As pessoas comuns que sofreram com essa revolução, né? Com esses conflitos e que não tiveram voz na época. Então ela dá nome a essas pessoas. E aqui em Eugene Onegin, do Alexander Pushkin, ele traz isso também, porque a gente vai acompanhando a história do Eugene Onegin se apaixonando e rejeitando uma menina porque ela não considera ela tão bonita, tão graciosa. Ao mesmo tempo, tem uma mistura muito grande de linguagens do francês e do russo e da linguagem popular, porque o próprio Pushkin, ele era neto de um homem negro, se não me engano, e que usava uma linguagem mais informal, que não, porque o russo na época, gente, não era uma linguagem considerada nobre, né? Tanto é que muitos romances russos têm inúmeras passagens em francês, porque francês era considerado uma língua burguesa da época, e aqui ele vai misturar vários tipos de linguagem. Eu sei um pouquinho disso, porque o próprio Rubens Figueiredo, que é o tradutor dessa edição, comenta isso no início, conta um pouquinho da história do Pushkin, da sua origem, de como ele queria resgatar a língua, resgatar os costumes populares russos. Então eu sinto que aqui há um resgate dos autores em relação a classes sociais, as pessoas sem voz, ao mesmo tempo que eles contam esse romance em verso. Eu acho que não tem nada a ver a história, tá? Um conta uma história de uma revolução, o outro vai contar a história de uma classe ali, de relações sociais, mas eles têm essa coisa do resgate da cultura e também de contar uma história em formato de verso. Muito bom esses 2 livros, tá, gente? Maravilhosos! Agora vem indicações batidas, porque eu já falei muito sobre elas, mas eu preciso ressaltar, porque se você é um grande fã da literatura russa e gosta muito de Tolstói com seu Guerra e Paz, tá difícil. Vai falar sobre guerras, né? Sobre a questão
das invasões, de Bonaparte, muita coisa envolvida aqui. A classe burguesa russa, né, durante a guerra, né, como eles se relacionavam, casamentos arranjados, muita coisa acontecendo. É um romance épico e eu acho que ele se assemelha a um outro, porque vai contar a história de várias pessoas de classes diferentes, de relações sociais e políticas, de pessoas construindo a sua história. E aqui, em Um Tempo e um Vento, do Érico Veríssimo, também traz essa trama, só que para a realidade brasileira, do Rio Grande do Sul, né? Então, ele conta a história de famílias, relacionamentos, casamentos, despedidas, mortes, nascimentos, e toda uma geração ao longo de anos aqui, e é nacional, gente. Então, assim, tem pegadas diferentes novamente. Não é a mesma história, mas se você gosta dessa coisa de romances que tratam histórias reais, são baseados em histórias reais, que tem a questão familiar, relacionamentos, casamentos, mortes e lutos e muita coisa, você vai gostar de ambos os livros, mesmo que eles tenham essas diferenças, tá? Então recomendo os dois. E quis enfiar, sim, eu sou 10. Agora eu vou falar sobre uma indicação de romance que é gótico, que tem uma ambientação bem sombria e ao mesmo tempo tem uma personagem feminina como protagonista, narrada em primeira pessoa, que vai misturar com a história de um passado, de uma casa que guarda muitos segredos. Se você conhece um pouquinho do canal vai saber que eu li Rebeca recentemente e ele tem esse tom de uma menina muito jovem que vai casar com um homem viúvo, vai morar na casa onde ele nasceu, cresceu e morou com a primeira esposa e vai se sentir completamente claustrofóbica por essa casa que guarda muitas lembranças da Rebeca, porque a nossa protagonista não chama Rebeca. Esse livro, gente, foi abertamente inspirado tanto em Morro dos Ventos Uivantes como em Jane Eyre. Jane Eyre já é um romance de formação, onde a gente vai conhecer a história da Jane Eyre desde que ela nasceu até quando ela se torna adulto. Em algum momento ela vai morar numa casa para ser professora e nessa casa ela vai se apaixonar por um viúvo e vai começar a descobrir segredos nessa casa aqui, sussurros e tem uma ambientação muito gótica ambos, você fica meio em dúvida se há algo sobrenatural acontecendo ou não. Eu gosto muito dessas obras. E um bônus aqui é de um livro que eu ainda não li, mas estou prestes a ler, tá? A Sucessora. A Sucessora é um livro nacional da Carolina Nabuco. É minha escolha para ler em fevereiro. Ali no Viajando com a Ursinha pelo Mundo. É a minha escolha nacional. E esse livro eu só fiz lê-lo por causa de Rebeca, gente. Existe um rumor aí muito grande de que Rebeca tem uma parte que foi plagiada de A Sucessora e algumas evidências confirmam essa história da Carolina Nabuco, né, que falou muito sobre isso na época. E A Sucessora, ela vai tratar de uma mulher que se casa muito jovem com um homem que já é viúvo e vai morar na casa onde esse homem morava com a esposa que faleceu. E ela vai ter que lidar com essa sombra dessa esposa que era muito querida. Então, nesse quesito, se você leu Rebeca e gostou, leia A Sucessora. Mas eu digo que Rebeca é considerado um romance muito mais gótico e A Sucessora puxa mais pro drama, tá? E A Sucessora é bem mais curto que Rebeca. Mas fica aqui a minha indicação e quando eu ler A Sucessora, eu trago um parecer mais preciso de quais partes são realmente semelhantes e se tem mesmo um tom muito plagiado, tá? É muito difícil fazer esse tipo de comentário, mesmo porque a própria Carolina Nabuco acabou desistindo de fazer, né, uma denúncia formal. Então ficou só esse rumor, tá, gente? Um livro que é uma metáfora para refletir sobre a vida. Falei muito desse livro indiretamente, mas é O Deserto dos Tártaros. Um jovem que é o Drogo, né, Giovanni Drogo, ele vai para o Forte Bastiani após muitos anos de dedicação desde a sua infância e adolescência para conseguir um cargo militar. Ele é designado para esse forte. A própria jornada é muito trabalhosa, ele tem que lidar com os intempéries da natureza e ele vai se decepcionar em alguns momentos e é muito sobre espera, sobre reflexão, sobre a vida. É muito difícil explicar esse livro. Eu acho que um livro que faz essa metáfora muito interessante da vida, que vai contar também com intempéries da natureza,
é Caninos Branco, do Jack London. Esse livro me marcou muito, eu tinha falado muito pouco sobre ele aqui, e ele vai fazer uma metáfora que lida com a história de um lobo, desde o seu nascimento, e se relacionando com humanos, e de como há diversos tipos de relacionamentos, alguns saudáveis, uns de muita violência. É uma história muito triste, e que a relação do lobo é meio que uma metáfora para a vida humana. Tem muitas reflexões, tem a questão da natureza como um personagem ali presente. Eu gosto muito dessas histórias. E para o próximo, tirando aqui, ó, o Deserto dos Tartos, deixando Caninos Brancos aqui, sinto que o Caninos Brancos, ele tem algo de fábula, porque o lobo, embora ele não tenha falas, ele tem pensamentos em toda a história, ele se relaciona com humanos e há uma humanização desse lobo muito interessante. Por isso que é uma grande metáfora para a vida e para as reflexões dos seres humanos, da vida dos seres humanos. E eu acho que uma história que é uma fábula também é A Fazenda dos Animais. Embora Caninos Brancos não seja narrado no formato de fábula, né? Como eu disse, os animais aqui não falam, eles pensam. A Fazenda dos Animais, George Orwell traz voz aos animais. Eles falam, eles interagem e eles são muito humanizados. Então, assim, os animais, aos poucos dessa fazenda, vão revolucionar e tomar a fazenda, expulsar os humanos e começar a agir como humanos. E ao longo disso, é uma grande crítica política do que estava ocorrendo na época em que o George Orwell escreve isso aqui. A Fazenda dos Animais, gente, é um teor muito mais político do que social, mas tem muitas relações sociais. Como eu disse, os animais vão se relacionar ali, criar convenções e regras de convivência. E aqui em Caninos Brancos tem essa relação muito social e muito poética da relação do desenvolvimento desses lobos com os humanos, tá? Então eu acho muito semelhante essas obras nesse sentido. Uma obra que, assim, que é muito diferentona, surreal, que envolve a transformação física até de um personagem, eu considero A Náusea e A Metamorfose. A Metamorfose é mais uma metamorfose real, assim, né? Um ser humano que era um homem jovem, que era o provedor de sua família, que trabalhava o tempo todo. Ele acorda um dia como um inseto repugnante, no corpo de um inseto repugnante. E a família vai aos poucos lidando com isso, né? Tem muito a ver com uma pessoa, eu acho que é uma grande metáfora da vida também, que pode selecionar os outros livros, porque é uma metáfora para uma pessoa que, por exemplo, do nada, que era um provedor de família, sofre um acidente, não pode mais se mover, está preso dentro de uma casca, né, inanimada. Mas é muito mais, muitas outras reflexões em A Metamorfose, e eu sinto que A Náusea, existe esse episódio de náusea que esse historiador vai começar a sentir quando ele começa a escrever a história de um personagem específico. E aos poucos ele vai refletindo sobre a sua própria vida, sobre o sentido de estar fazendo isso, sobre muitas coisas, relacionamentos, um passado. E a gente sente que esses episódios de náusea, na verdade, eles têm um ponto muito mais interior, de uma pessoa que se sente aprisionada dentro de si mesma, de que precisa encontrar algum sentido para a vida. E aqui eles não têm narrativas semelhantes, mas eu senti angústia com ambos os livros. São livros rápidos, esse tem um teor mais filosófico, mais subjetivo. Aqui nós temos uma coisa muito mais direta e que permite várias interpretações, mas eu acho que se você gostou de A Metamorfose e refletiu sobre a metáfora que tem aqui, você vai gostar de A Náusea também, tá, gente? Eu acho. Agora, gente, eu vou indicar dois livros que eles falam sobre famílias tendo que sair da sua casa, tendo que enfrentar uma jornada e buscar um novo lugar para viver por N motivos. Teve um livro que eu não citei lá em favoritos da vida, que é As Vinhas da Ira. Eu gosto muito desse livro. Ele vai fazer um recorte ali sobre a Grande Depressão nos Estados Unidos. Uma família que tinha uma casa, que plantava, que vivia da terra, de repente vai ter que sair do seu local para fazer uma travessia em busca de trabalho, em busca de sobreviver, e é muito, muito pesado, muito triste. Só que é um livro muito longo e nós temos uma versão brasileira de uma jornada
num sertão, que é Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Aqui nós temos uma família também, composta por 4 membros, que eles em muitos momentos são animalizados, e eu sinto que às vezes a Ira tem algumas situações aqui, os seres humanos são animalizados, né, vivem uma situação tão decadente que chega a ser sub-humana, e em Vidas Secas a gente também vai ter essa questão, e além dessa questão nós vamos ter a humanização, né, da cachorrinha baleia. Mas é muito rápido de ler, muito interessante, e é nacional. Então, se você gostou de As Vinhas da Ira, dessa questão familiar, dessa imigração, né, dessa jornada de busca por melhores condições de vida, eu acho que você vai gostar de Vidas Secas. E se você gostou de Vidas Secas, talvez você goste de As Vinhas da Ira, porque é um livro bem maior e com muito mais complexidade, e que traz um recorte da história dos Estados Unidos, que, querendo ou não, influenciou o mundo na época, tá, gente? Um livro que retrata um mundo distópico, onde a ambientação é claustrofóbica e desesperadora. Eu acho que não tem como não citar 1984 e compararam ele a Um Admirável Mundo Novo. Ambos os livros, eles têm uma questão distópica, são completamente diferentes, porém, ao mesmo tempo, traz essa questão muito claustrofóbica, de um personagem que questiona o sistema, de que quer ver mudanças, mas que não sabe nem por onde começar, e a gente vai acompanhando esse personagem, mostrando esse universo aos poucos, e o final geralmente é muito abrupto e muito chocante. Então eu gosto muito de indicar mesmo, porque foi assim que me indicaram, né? Se você leu 1984 e gostou, tem que ler Admirável Mundo Novo. E aí ficou essa indicação para vocês também. Tem um livro, 2 livros que vão falar sobre famílias de forma diferente. Famílias numerosas, famílias se relacionando, crescendo a história. E Éramos 6, com Passeio ao Farol. Úrsula, nada a ver. Vi Passeio ao Farol da Virginia Woolf com Éramos 6 da Maria José Dupré. Passeio ao Farol vai contar a história de uma família que passa os seus verões, né, as férias de verão, em uma casa à veraneia, que fica na beira da praia. E tem um farol, eles fazem toda uma travessia, se preparam para essa travessia. E aqui, gente, nós vamos ter 2 puladas de tempo. Nós vamos acompanhar essa família quando as crianças são pequenas. E depois, muitos anos depois, as consequências dessa família voltando ao mesmo lugar, com marcas do que aconteceu no passado. Aqui, em Éramos 6, a gente vai ter uma coisa mais linear, né? A personagem principal vai narrar a história do seu casamento e da criação dos seus filhos, 4 filhos, em São Paulo, né? Então ela sai do interior, vai viver com o marido na grande capital, e ela passa muitas dificuldades. Só que eu acho que a vivência em família é muito pungente, né? Dentro da casa, o que acontece dentro da casa e os pensamentos dessa mulher, a gente sente o que ela tá sentindo. Então eu sinto que aqui, embora a Virginia não consiga ter um único personagem, ela consegue também passar isso muito mais visceral até, que Éramos 6, dos sentimentos que a pessoa tem dentro de si, os seus pensamentos, os fluxos de consciência. São diferentes? Muito. Mas tem essa recorte da família e de contar a parte e de contar uma família, a história de uma família por muito tempo, né? Embora que tenha uma pulada de tempo aqui nem tanto, eu sinto que elas têm semelhanças nessa coisa familiar. Eu não sei se eu consegui me fazer entender, tá? Agora eu vou contar 2 livros que eu gosto muito, que são nacionais, que têm adaptações maravilhosas, que são de comédia e que são de teatro. Então, se você lê um, vai gostar de ler o outro. Se assistir um filme, vai gostar de assistir o outro. E tanto o filme como os livros são maravilhosos, que é O Alto da Compadecida, do Suassuna, e o Lisbela Prisioneiro, dos Malinhos. Então, eles são muito regionalistas. Eu não sei se é essa palavra certa, né? Porque hoje em dia falam sobre esse regionalista ser termo meio preconceituoso, mas na verdade traz um pouco, né, recortes aqui da cultura brasileira, que é muito rica e muito diversa, dependendo do estado. E aqui nós temos essa coisa muito humorística, né, que mistura religiosidade com trambiquerices. E aqui nós temos também um pouco de trambiquerice, mas é voltado
mais pro romance, né? Tem uma questão ali de circo, de pessoas que vivem de cidade em cidade. É bem interessante ambos os livros. Esse aqui é da Planeta e esse aqui é da editora Nova Fronteira. Gosto muito, me diverti bastante, dei risada lendo ambos os livros. Por último, gente, eu vou fazer uma roubadinha puxando para essa questão regionalista. Eu acho que se você gostou de Grande Sertão Veredas, vai gostar muito de ler o Circo Cana de Açúcar. Ai, ai, não, Úrsula, não tem nada a ver. Eu acho que tem e não tem, tá? Tem a ver com a questão do recorte de uma história, de uma cultura nacional. Grande Sertão Veredas se aproxima também a Vidas Secas, mas eu sinto que o Ciclo Cana de Açúcar ele traz essa questão de um país em transição, da questão da fala, que pode ser desafiadora para pessoas que não têm tanta bagagem assim na literatura brasileira, porque o Grande Sertão Veredas é muito rápido e tem muitas palavras difíceis de entender. Eu sinto que muitas pessoas que começaram a ler Menino de Engenho sentiram dificuldade. Também eu trouxe aqui o Moleque Ricardo, que ele não é tanto do ciclo, mas ele vai trazer um recorte ali de um menino negro tentando sobreviver na cidade grande, que nasceu ali, né, na fazenda, e ele migra para a cidade grande sozinha, fugindo de sua família. E aqui tem muitos termos regionais, tem muitos termos que às vezes quem principalmente não está acostumado a ler livros assim, vai sentir dificuldade. E tanto o José Lins do Rego como o João Guimarães Rosa, eles têm são pertencentes a essa segunda fase do romantismo no Brasil. Então tem esse teor também, tá, gente? Eu acho muito interessante vocês lerem. Porém, as obras são completamente diferentes, tá? É só a questão da desafio da fala, dos termos regionais, de trazer um recorte de uma história do Brasil. Quis enfiar aqui, mas eu acho que se você gosta muito de estudar cultura brasileira, tem que ler Grande Sertão Veredas, tem que ler o Ciclo Cana de Açúcar, tem que ler Vidas Secas. Tem não, né? Você lê se você gostar, tá? E fica aqui minha finalização desse vídeo. Espero que tenha trazido boas indicações para vocês e me conta aqui se você tem indicações semelhantes também, se quer parte 2 e se tem sugestões do que você gostaria de tropes, né? Ah, eu gosto do trope do assunto tal, quais livros você podia me indicar com esse assunto? Ou então, eu gosto do livro tal, você tem algum livro semelhante? Porque aí eu gravo a segunda parte com livros, já indicações para vocês mesmo, né? Que vocês queiram ver, tá? Um grande beijo, até o próximo vídeo e tchau!